E aí, gente, como é que vocês estão? Por aqui tá tudo bem, espero que com você também. E antes desse vídeo começar, eu quero mostrar nossa nova integrante da família, que linda. Não, gente, não é um gatinho, tá? Nem um cachorro. Mas essa lindeza aqui maravilhosa, ó, a coisa mais linda do mundo. Esqueci, o nome dela é... O nome dela não, o tipo dela é Drácia alguma coisa. Drácia, Dracéia, sei lá como pronuncia, mas eu gostei bastante. Porque, basicamente, minhas plantinhas não estão dando em nada, gente. Aqui. Continuam nas mesmas e eu, sinceramente, não sei se eu vou continuar com elas por muito tempo. Talvez eu tenha que plantar de novo. É isso, né? Eu acho que porque elas acabaram pegando um tempinho do final de inverno, sabe? Na realidade, eu plantei ela exatamente. Tipo, não é que foi um finalzinho de inverno, que eu já plantei ela na primavera. Tipo, bem. Tipo, terminou dia 21, eu plantei o inverno, eu plantei por 20 e poucos a primavera. Só que tava na transição ainda, então pegou um pouco de vento e tudo mais. E é isso, vamos ver. E o vídeo de hoje eu acho que é mais uma conversa, um bate-papo. É um assim. Ai, amiga, vamos fazer uma videochamada enquanto eu lavo os pratos, sabe? Embora eu não esteja lavando os pratos, mas é do tipo, vamos só trocar a conversa, só jogar a conversa fora. Eu pensei em falar um pouco sobre a necessidade de a gente lembrar constantemente os nossos porquês, e também de redesenhar, recalcular nossa rota em todo esse processo, porque a vida ela é uma caixa de surpresa. E com esse vídeo eu não quero falar nada de muito novo, específico que aconteceu, é só um imigrante dentro do seu processo em busca de algo que por vezes ela esqueceu o que, que constantemente tem que se relembrar, por vezes esqueceu de si mesma. Não é um vídeo triste também, tá, gente? Mas é um vídeo assim de reflexão mesmo. E às vezes você não precisa nem ser imigrante para isso. É que como um imigrante, você parece que tem um propósito, não vou dizer que maior, mas um propósito diferente, um propósito aparentemente mais definido. Porque quando você sai do seu país, ou às vezes do seu estado mesmo, enfim, você normalmente tem uma razão, né, específica para isso. Ninguém acorda e diz, vou lá nos Estados Unidos, vou morar lá agora. Como se, tipo, vou levantar e vou comprar pão, sabe? Enfim. Mas é muito doido, porque ao mesmo tempo que a gente faz plano e a vida dá risada e a gente tem que estar aberto e flexível pra se adaptar e readaptar constantemente, é como se a gente precisasse estar o tempo inteiro com os olhos atentos, né? E o coração aberto e o corpo sentindo o que a gente está passando, para que a gente entenda em que posição a gente está dentro daquele processo que pode às vezes demorar mais ou menos do que você imagina. Enfim, mas que a vida é o que? Senão um eterno processo, e o fato de estar imigrando também, eu acredito que é uma fase, penso eu, a menos que você não volte mais, aí não sei, enfim. E eu falo isso porque por esses dias eu tava um pouco triste, eu acho, e pensativa sobre tudo, sabe? Tô feliz hoje porque meu namorado, ele finalmente ele conseguiu o agendamento para renovar a residência dele, que vai vencer já agora. Enfim. E a minha vai vencer lá para setembro ainda, sabe? E é muito doido porque o ano da renovação, a gente fica meio que todo o nosso pensamento vai gira em torno disso, porque é um evento, é um super evento na vida do imigrante, e isso impacta muito nossa vida, né? Diretamente ou indiretamente. Por exemplo, um dos motivos da não ida para o Brasil esse ano é justamente porque meu visto vence. Então eu já aceitei que eu vou ficar presa aqui alguns meses e quero sim o ano que vem visitar. Tô com saudade, sabe? Da minha família, das minhas raízes, de chegar num lugar e
tô em casa, sabe? De me sentir em casa de novo, de me sentir pertencente, sabe, gente? Enfim, por mais que aqui tenham muitos dias bons e etc., a sensação que eu tenho é de que eu nunca vou me sentir definitivamente em casa, sabe? Enfim, é muito confuso, velho. É o paradoxo do imigrante, né, basicamente. E com Portugal querendo aumentar o tempo de necessidade para garantir a cidadania de 5 para 10 anos, o que pode ou não acontecer, o que pode acontecer agora ou não, ou mais pra frente, deixa a gente um pouco apreensivo, sabe? Porque, queira ou não, a gente vem com uma expectativa, não, vai ter tal X anos, consegue a documentação, aí a gente vai tentar uma coisa nova, num lugar novo, de repente, e às vezes um lugar que ganhe algum dinheiro, assim, relevante, sabe? E aí, de repente, um balde de água fria desse, sabe? Não aumentou, eu espero que a gente se safe dessa, sinceramente. Mais de 10 anos é muito tempo na vida de uma pessoa, sabe? A gente é novo, mas a gente não é tão novo assim. Então, roubar, né, entre aspas, e não tantas aspas assim, 10 anos da nossa vida é um pouco complicado, né? Enfim, mas tudo se ajeita e tudo se resolve também. Mas eu acho que são nessas nuances, são nessas ladeiras, né, por assim dizer, a gente acaba meio que colocando à prova tudo que a gente estava planejando, o caminho que a gente estava escolhendo, os meios para atingir o que a gente pretendia, enfim. E, cara, é muito exaustivo, sabe? Suga bastante energia. E acho que numa geração que eu também pertenço um pouco a ela, penso eu, que tem um tanto de imediatismo dentro de si, eu acho que eu sou um meio termo, sabe? Eu sou um meio termo, mas eu me cobro, eu acho, um pouco pra, enfim, atingir as coisas que eu estimo. E, queira ou não, o tempo vai passando, sabe? E, queira ou não, a gente tá constantemente em contato com outras pessoas que expõem suas vidas na internet. A gente já falou bastante sobre isso. E é muito doido você pensar, tipo, cara, a pessoa já tá com a vida resolvida com 25 anos. E aí você começa, pô, velho, já tem 27, já tem 28, já tem, sabe? E você esquece que às vezes são só caminhos diferentes, às vezes pra atingir a mesma coisa, ou essas coisas diferentes mesmo, mas que existe mais de uma forma de chegar a um mesmo lugar, sabe? Às vezes forma que faz mais sentido pra você e não faz muito sentido pro outro. E como a gente já falou em outros momentos, de que as pessoas, elas amadurecem e crescem nas diferentes áreas em diferentes momentos por conta de histórias pregressas, mentalidade, herança genética, mindset, crenças, etc. Experiências, né? Até as próprias coisas que a vida colocou dentro da nossa história, né? Enfim. Mas é isso que eu ia dizer, que, tipo, uma geração que é tão imediata, lidar só com o processo e ver o tempo passar, sabe? Porque a gente tá muito acostumado, tipo, nossa, não vi o tempo passar. Mas você vê o tempo passar. E você viver intensamente as coisas dia após dia, sabe? Você sentir. Isso que às vezes é um pouco agoniante, sabe? Pra gente que é tão evasivo e que tá constantemente precisando de distração. Eu acho que o imigrante não tem um dia de paz, eu costumo brincar. Mas no sentido de que a gente não consegue fugir das nossas emoções, sabe, tão facilmente, porque, enfim, são desafios constantes, sabe, diários. E escolhas, né, escolhas. Pensar rápido, ter paciência, aceitar o processo. Sabe quantas vezes eu parei e pensei, mano, meu Deus, será que fizemos a escolha certa, sabe, de vir pra cá? Se a gente é novo e quer construir um patrimônio, uma grana, casa, essas coisas que todo mundo quer, sabe? Todo mundo sabe que aqui não é o lugar pra isso, né? E aí, quantas vezes eu parei e pensei, mano, tô desperdiçando minha juventude. E aí depois eu só...
calma, respira, sabe? A vida não é uma linha assim, você não tem o ponto lá de chegada e, enfim, tudo acaba quando a gente vai dessa pra uma melhor, né? Espero eu. Enquanto isso, são só ciclos e fases e um constante relembrar do porquê que a gente tá ali, e pra isso exige que a gente pare, se analise, porque além de tudo a gente tá constantemente mudando e às vezes a gente pode, não vou dizer nem, não consigo reconhecer mais, de fato às vezes não, né, mas se a gente se acompanha dia após dia, a gente não vai ter esse choque tão grande, mas a gente vê que uma coisa fazia sentido já não faz mais, uma coisa que não fazia agora faz, e é o constante revisitar, sabe? Pra entender, pra esperar, pra mudar a rota e pra lembrar que às vezes é um meio que você queria. Não sei se tá todo confuso esse vídeo, mas eu tô falando palavras assim, avulsa, não é nada exatamente específico. Acho que a única especificidade é que eu sou jovem e eu quero construir alguma coisa, e que eu acho que esse é meu maior dilema dentro de um país que todo mundo sabe que tá bem longe de ser o lugar de construir e crescer patrimônio, sabe? Enfim, é isso, gente. Dilemas da vida do imigrante, é um desabafo, enfim, eu acho que também são fases. Agora já faço 2 anos que eu tô aqui. Saudade, velho. Saudade da minha família, saudade da minha cultura, saudade do meu povo, sabe? Eu não sei, eu romantizo muito, mas acho que uma das coisas que eu não quero, de verdade, porque, assim, eu prefiro ficar com a parte boa, mas eu não sou cega às incongruências do Brasil. Mas eu sei que, apesar de um país cheio de defeitos, que todos têm os seus. É o meu, sabe? E às vezes só, tipo, saudade. Chega lá e, tipo... Não é que eu tenha sofrido xenofobia, graças a Deus, não. Só que, sabe, conexão, sabe? Cara, tem muita gente muito boa aqui no Porto, e eu continuo dizendo. Graças a Deus encontro muita gente legal. Mas às vezes saudade da sua comida, saudade da sua cultura, saudade do seu povo, saudade da pizzaria do seu Zé que você comia, sabe, todo mês, sei lá, whatever, a torta da fulana de tal. São esses pequenos detalhes, sabe? Enfim, acho que por hoje é isso, eu não sei mais o que falar, eu acho que só vou chover no molhado, mas é só um vídeo mesmo de desabafo, não tem um propósito muito específico, para além de dizer que se você pensa em migrar, faça, mas faça com a mente aberta, sabe? Para o processo ser leve. Hoje eu sou um pouco mais aberta, enfim, do que quando eu morava lá na Margem Sul. Sou mais feliz também. Enfim, mas desafios vêm, né, pra todo mundo. Você que migra, saiba que não tá sozinho nessa. Eu sempre gosto, uma das coisas que eu mais gosto quando eu vou falar com o pessoal e vender os doces é que eu falo com bastante gente, imigrante, brasileiro e tal. Eu sempre perguntei como é que você tá. Tá feliz? Tá gostando? E aí, geralmente a resposta é tipo, então, sim, tô levando e não sei o quê, porque é um pouco denso, né? Emocionalmente, e é muito montanha-russa. É uma montanha-russa mais volátil do que as outras, né, normalmente. Mas acho que é lembrar constantemente porque saímos e principalmente o porquê que não voltamos nesse momento, se vez ou outra a saudade aperta, né? A saudade aperta, mas a gente não age com o coração, né? Age com a razão e sabe que não é o momento, né? Se for o momento de voltar, acho que não é esse. E é isso. Um vídeo sem muito propósito, mas um vídeo de desabafo, de querer conversar, enfim, com vocês, né? Explicar um pouquinho e mostrar essa lindeza dessa planta incrível que eu já queria mostrar. Eu já comprei dias atrás e é isso. Espero que quando eu fizer outro vídeo aqui, seja com mais plantinhas. Quero comprar outras, mas eu tenho que me segurar porque não tem nem espaço, né? Como vocês sabem, o único ambiente nosso é esse quarto, então
Eu quero comprar planta pra ficar por aqui com a gente, mas aqui não tem tanto espaço, então cenas para os próximos capítulos. Um beijão pra vocês e até a próxima. Tchau.